Olá, olá, olá. Sou Sara Monteiro, jornalista e idealizadora do blog Palco Urbano. E dessa vez eu tenho uma honra de dizer que temos uma entrevista maravilhosa com a cantora e compositora Marina Elali. Nessa entrevista, ela vai falar um pouquinho sobre mercado fonográfico, pandemia, inspirações, como iniciou na música, enfim, tá recheada de coisas boas. Então se liga aí, continua escutando a gente, que só vem coisa boa. E para você que gosta de música boa, para você que gosta de música, que é apaixonado, já se inscreve no nosso canal, já segue nossas redes sociais. Blog Palco Urbano, estamos aí. Então, Marina, tudo certinho. A primeira pergunta é como você iniciou na música? Conta pra gente. Oi, Sara. Oi, pessoal do Palco Urbano. Aqui é Marina Elali. Vou mandar as respostas para vocês, mas antes disso quero agradecer imensamente pelo carinho, tá? Tô super feliz com a nossa matéria, obrigada. Desejo sucesso aí pro blog de vocês e tô feliz em estar aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre o interesse, né? Como é que entrei nesse mundo da música? Eu diria assim que foi de forma muito natural, porque quando eu era pequenininha, vou tentar resumir que a minha história. Quando eu era pequenininha, meu primeiro contato com a música, eu acho que foi no balé. Eu comecei a fazer balé com 2 anos e meio, e aí eu me apaixonei por música, me apaixonei pelo piano clássico, pela música clássica, e eu, criança, gostava de ouvir música clássica, uma história assim, acho que é meio atípica, né? Depois disso, eu comecei a cantar no coral da escola onde eu estudei, em Natal. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. E eu comecei a cantar no coral quando eu tinha 7 anos. Mas assim, antes de entrar no coral, eu já sabia que eu queria ser artista, porque eu amava todo esse universo, né? Não só da música, mas o universo artístico de forma geral. E aí eu, com 7 anos, comecei a cantar no coral, me apaixonei pelo canto, por música e tudo, mas eu era muito tímida. E as pessoas nem desconfiavam que eu, na verdade, queria ser cantora e tal. E aí, quando eu tava na época da adolescência, não me lembro, acho que com uns 12 anos eu fiz teatro também na escola. Então foi super importante pra mim, porque aí depois eu estudei piano. Então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? A dança, o piano, que depois virou o meu instrumento, que é o instrumento que eu uso pra compor, e a música, né? O canto. E aí, depois disso, eu comecei a sonhar mesmo ser artista quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Eu cheguei para os meus pais e falei que queria cantar e tal. E aí os meus pais falaram: ah, gente, tem que saber se você tem talento. Porque eu era tão tímida que nem os meus pais, assim, tinham noção, sabiam se eu cantava bem, se não cantava. Porque eu cantava meio escondido, assim, no quarto, ficava brincando, pegava a escova de cabelo, ficava na frente do espelho, colocava minhas bonecas, fingia que era a minha plateia. Mas aí nos meus 15 anos eu resolvi fazer assim a minha estreia, né? Porque ia estar minha família, os amigos e tal. E na verdade foi uma surpresa para todo mundo. Eu comecei cantando de costas, é muito bonitinha. E eu cantei uma música de Whitney Houston do filme O Guarda-Costas, foi a minha primeira apresentação assim na vida. Tava muito nervosa. Inclusive, na noite da minha festa de 15 anos, na hora eu falei pro meu pai, eu falei: pai, eu não vou, porque eu tava com muita vergonha, com medo, sei lá o quê. E aí terminou que meu pai fez: não, filha, você falou que queria ser artista, você falou que quer cantar, você se preparou, então você tem que ir em frente, vamos lá. E foi uma lição, assim. E aí foi assim que começou. Meio que com um empurrão. Meu pai: vai-se embora, minha filha. Cantei na minha festa de 15 anos, e aí as pessoas ficaram impressionadíssimas. Tinha um amigo nosso que era um produtor musical lá de Natal, e ele falou: nossa, tem que botar a Marina pra fazer show e tal, e não sei o que. E de repente, quando eu vi, eu tava já fazendo shows lá em Natal com 15 anos de idade, e foi assim que começou, né? Mas a paixão pelo mundo da música veio mesmo naturalmente. Talvez tenha uma relação grande com a minha questão genética, porque eu sou neta do compositor Zé Dantas, que foi um dos maiores parceiros de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E o meu avô, que eu não conheci, infelizmente, foi um grande compositor, né? Um dos maiores compositores da música brasileira. Aquela música que fala Ela Só Quer, Só Pensa em Namorar, é do meu avô, entre vários outros sucessos que Gonzaga gravou. Então, enfim, não sei se de repente isso vem, né? Se existe uma questão genética, se está no DNA, mas realmente a música me escolheu, assim, e é a paixão da minha Então, vida. como você entrou no mundo da música, a gente já sabe um pouquinho, né? Agora me conta um pouquinho pra gente suas influências musicais, como surgiu?
Nossa, minhas influências musicais são muitas, porque, como eu falei, né, eu venho de uma família nordestina, meu avô, compositor, parceiro de Gonzagão, então sempre ouvi muito forró, né, a música nordestina, e minha mãe sempre amou a MPB, né, Caetano, Gil, Chico Buarque, e o meu pai é árabe, então você vê que é uma mistura muito grande. O meu pai é árabe, sempre ouviu música árabe em casa e sempre gostou muito de música internacional. Então eu cresci ouvindo muitos estilos musicais diferentes, né? Tudo que fazia sucesso naturalmente no Nordeste, né? Então tinha uma presença muito forte. Além do forró, tinha o axé, né? Na época da minha adolescência e tal. E tinha esse lado muito forte da MPB por causa da minha mãe, uma paixão por Roberto Carlos. E o meu pai sempre ouvindo música americana, música italiana, música árabe. Então meu universo assim sempre foi, né, o universo musical sempre foi muito grande. E aí depois, na minha adolescência, né, eu comecei a fazer show em Natal, como eu estava falando, com 15 anos. Quando eu fiz 17 anos, eu fui fazer faculdade de música em Boston, aqui nos Estados Unidos, né? Eu tô nos Estados Unidos. E nessa época da minha vida, assim, foi incrível, porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo todo, porque na faculdade que eu estudei, a Berkeley, a Berklee College of Music, né? A Berkeley, deixa eu só letrar, só se vocês quiserem, não sei, Sara, é Berklee, tá? Porque tem uma Berkeley que termina com Y, a minha é de música, que é a Berkeley. E aí, quando eu fui para Berkeley, por exemplo, eu dividi apartamento com uma pessoa do Japão, eu tive acesso a pessoas do mundo inteiro, praticamente, porque na época que eu estava lá, pelo menos, metade dos estudantes eram estrangeiros. Então, assim, metade americana e metade do mundo inteiro, né? Aquela mistura muito grande de pessoas da América do Sul, de todos os países, muito legal, assim, do Canadá, Índia, né? Eu tinha amigos indianos. Então, isso, de certa forma, abriu muito, né, o meu mundo, assim, musical, e eu comecei a ouvir coisas mais diferentes ainda do que eu já ouvia em casa, e aí eu fui pegando um pouco de cada coisa, né? E eu acredito que um artista, tudo aquilo que ele escuta, tudo aquilo que ele vê, você termina absorvendo, né? Então são muitas influências. Eu sou apaixonada pela música brasileira, apaixonada pela música internacional, e acredito que o meu trabalho ele tenha influências de tudo, assim, de alguma forma, né? O meu trabalho ele é mais pop romântico, né? As músicas que eu tive a oportunidade de mostrar, principalmente nas novelas, né? Tem um lado também da música brasileira, né? E já fiz, assim, alguns projetos especiais. Eu fiz, por exemplo, um projeto justamente para mostrar essas minhas influências, né? Para poder, não mostrar, mas uma vontade mesmo de fazer. Eu tenho um projeto que se chama Marinelali Duetos, homenagem a Luiz Gonzaga e Zé Dantas, que é justamente um DVD que eu convidei Ivete, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Zezé de Camargo e Luciano, Chorão, que estava vivo na época, maravilhoso. Enfim, uma infinidade de artistas, são 13 participações especiais, e é um projeto todo onde eu canto sucessos de Luiz Gonzaga, porém com as minhas influências. Então eu não canto em ritmo de forró, né? Eu fiz arranjos novos, respeitando assim a tradição, mas trazendo uma novidade, sabe? É bem interessante o trabalho, porque justamente mostra bem essa influência. Então tem um pouco do mundo árabe, tem um pouco do mundo pop, do eletrônico, que eu gosto muito também. É bem legal. E aí você vê, né? Tem um outro momento que eu tava grávida, e aí eu gravei um projeto todo cantando Roberto Carlos, que foi gravado. Os dois projetos foram gravados pela Rede Globo. Então, assim, bem legal, né? Como realmente tudo vai entrando na vida do artista. E é legal compartilhar isso com as pessoas, né? Então, se eu for falar aqui meus ídolos, não acaba a Então, lista nunca como mais. estamos falando sobre música, eu queria conhecer um pouco o seu processo de criação. Como deu início, como você faz suas composições, como começa esse processo de criação? Geralmente eu começo pela melodia. Eu gosto mais de fazer a melodia antes e depois encaixar uma letra. Eu faço tanto melodia quanto letra, né? As duas coisas, assim. Gosto muito de compor no piano, é o instrumento que geralmente eu uso para compor,
mas nem toda música eu faço sozinha, né? Eu tenho várias músicas que eu compus sozinha e componho até hoje, mas também tenho vários parceiros, pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, e adoro também compor com parceiros. Eu acho que é bem legal, sabe? E é interessante porque, por exemplo, nesse momento da pandemia, né, a gente tem que compor pelo WhatsApp, assim. Pelo menos, eu tô ainda bem isolada, mas é legal, assim, como hoje em dia, né, as coisas estão bem diferentes. Então eu mando uma melodia para um parceiro, falo, vamos fazer a letra. Aí me manda um pedaço da letra pelo WhatsApp, a gente se fala e faz videochamada. Mas o meu processo, assim, geralmente realmente é a melodia antes. E tem um fato curioso sobre o meu lado compositora, né? Que eu tenho muita música, assim, de amor, né? Que fala, de certa forma, de um momento triste, talvez, de uma separação, qualquer coisa assim. E é engraçado que, geralmente, quando eu tô muito feliz, é quando eu componho melhor. E quando, assim, eu fico mais criativa e com mais vontade de compor. As pessoas talvez pensem assim, ela deve compor quando ela tá super triste. E geralmente vem de momentos felizes, assim. E tem muita música do meu trabalho que, inclusive, são músicas mesmo reais, assim, de histórias. Por exemplo, eu tenho uma música que se chama Encontrei, que foi tema de uma novela da Globo, uma música que eu fiz com um grande produtor latino que se chama Julio Reyes Copello, que ele trabalha com Jennifer Lopez, Ricky Martin, uma galera assim, Thalia, ele é do mundo latino. Mas aí a gente fez a música junto, a melodia, e eu fiz a letra, né? E, por exemplo, essa letra eu escrevi pro meu marido, na época que eu tava mega apaixonada, e a música entrou na novela. Então são músicas reais, assim. Mas também tem aquela música que que você faz por encomenda, né? Como, por exemplo, uma vez eu fui convidada por Mariozinho Rocha, que era o diretor musical da Globo, para fazer uma letra em português para uma música que é hoje a minha música Eu Vou Seguir, que é uma das músicas de maior sucesso da minha carreira, assim, uma música queridíssima dos meus fãs, que eu adoro. E aí, por exemplo, a gente recebeu meio que uma encomenda, né? Então, assim, a gente quer essa música, a gente quer a letra mais ou menos nesse sentido. E eu tive a honra de compor essa letra com o Dudu Falcão, que para mim é um dos maiores compositores do Brasil, e eu tenho a alegria, a honra de ser parceira dele. A gente tem outras músicas juntos, inclusive outros temas de novelas também. Então, enfim, é meio por aí, assim, primeiro melodia, depois letra. Então, diante dessas diversas mudanças no meio da música que estamos vivendo, me fala um pouquinho qual é a sua visão sobre o mercado fonográfico. Você acredita que mudou alguma coisa, não mudou? Como é? Me conte aí. O mercado hoje está muito mais democrático, né? Porque antigamente, para uma pessoa gravar um disco, gravar uma música, você precisava ter uma gravadora, porque era muito caro, né? Entrar em estúdio era caríssimo. Então você tinha que ter um investimento, tinha que ter alguém ali apoiando. E hoje em dia não, né? Hoje em dia tem um lado maravilhoso que, por causa da tecnologia, você consegue, com um laptop e pouquíssimo equipamento, gravar um disco dentro de um quarto, né? Então tem um lado muito bom, porque muita gente que não tinha acesso aos estúdios, que não conseguia um contrato com gravadora, tá podendo mostrar o seu trabalho na internet. Agora, por outro lado, como isso ficou muito mais fácil, né, a gravação e tudo, hoje em dia fica um pouco mais difícil das pessoas se destacarem, né? Porque o número de lançamentos, o número de música nova, o número de pessoas lançando o tempo inteiro coisas, né? E aí fica um pouco mais difícil, né? Porque antes tinha aquele funil, né, da gravadora, tinha aquele monte de artista, a gravadora escolhia, a gravadora investia e tal, e aí a pessoa conseguia ali ter aquele destaque. Mas são novos momentos que estamos vivendo, e eu acho que tem um lado muito bom, sim, porque tem muita gente com muito talento que está conseguindo, né, gravar, está conseguindo registrar a sua música, fazer vídeos, lançar e colocar aí à disposição do mundo, né, através da internet. Então eu acho que está bem mais democrático e acho bem bacana. Acho que é isso. Vamos lá para mais perguntas sobre música. Na sua visão, você acredita que as gravadoras perderam espaço com a era streaming? Me diga aí. Olha, no momento de transição do mundo físico para o mundo digital, com certeza as gravadoras passaram por um momento bastante delicado, né? Porque é uma transição, como qualquer transição na vida, qualquer mudança. Mas
como já faz muito tempo isso, né, as gravadoras já conseguiram se reorganizar, já se adaptaram a esse novo momento e voltaram a ter força, e elas voltaram a ser uma ferramenta muito importante para os artistas, né? Os artistas que têm contratos com uma grande gravadora, que tem o apoio mesmo da parte de assessoria, de tudo, isso com certeza ajuda bastante, ainda é muito importante sim. E as gravadoras, elas conseguiram se adaptar de uma forma que elas voltaram a ganhar dinheiro, voltaram então de fato né, a serem assim poderosas. Mas ali teve um momento que realmente balançou bastante, né? As pessoas até ficaram achando que as gravadoras iam acabar, e aí aconteceram algumas fusões, né? Que a gente sabe ali, por exemplo, Sony, BMG, enfim, várias coisas aconteceram. Mas elas conseguiram se reerguer, né? Eu acredito que hoje as gravadoras estão num momento já bem melhor do que quando o iTunes surgiu, por exemplo, e começou aquela loucura, né, eu confesso que eu sinto muita falta, assim, só uma observação, né, eu sinto muita falta, claro que eu adoro essa facilidade de poder pegar o meu Spotify, colocar qualquer nome, ouvir qualquer música e encontrar qualquer artista com facilidade, mas eu acho que tinha também um encantamento na época do disco, né, que a gente pegava, você esperava aquela obra do artista, eu acho que era muito mágico, e eu acho que até para a própria arte era diferente, porque você encarava um disco assim de uma forma muito, não sei, tinha um carinho muito grande, era um projeto muito grande, né, o envolvimento das pessoas, quando você comprava o disco, olhava a capa, olhava as fotos, olhava os créditos, eu amava olhar assim, o nome dos músicos, o nome dos arranjadores, se bem que isso está melhorando, né, por exemplo, o Spotify pelo menos agora já tem o nome dos compositores, do produtor, mas eu acho que ainda não é justo, eu acho que tinha que ter uma ficha técnica completa, porque as pessoas que escutam a música, elas têm que saber, né, que existe o compositor, o produtor, o cara que mixou, que masterizou, os músicos todos, então assim, eu gosto muito de valorizar as pessoas que trabalham, né, por trás, assim, porque às vezes as pessoas só olham, ai, Marinelali, a cantora, mas e a galera que tá por trás, né, também merece todo o destaque, a equipe toda, né, a equipe é muito importante, mas enfim, estamos aí, tá tudo certo, a gente vai se adaptando, mas eu tenho saudade daquele gostinho assim, ai meu Deus, saiu no CD novo de fulano de tal, vamos ouvir. Estamos vivendo um momento muito complicado, que é essa pandemia, né? E sabemos que os artistas, músicos, enfim, estão passando por uma série de dificuldades. Enfim, eu queria saber como você, como artista, está lidando com isso, com essa pandemia. Essa pandemia é um momento muito delicado, né, para todo mundo, claro, no mundo inteiro. Mas, assim, para os artistas está sendo muito difícil, porque tem muita gente, por exemplo, se você é um psicólogo, você está atendendo por videochamada em casa desde o início da pandemia, né? Se você trabalha para uma empresa, você ficou no tal do home office, né? Mas e o artista, né? Como é que o artista fica? E aí o que aconteceu foi que deu aquele boom daquelas lives, mas muito artista fez live porque ama cantar, porque não queria ficar distante dos seus fãs, mas não teve aquele monte de patrocínio que alguns artistas tiveram e tal, e muitos músicos ficaram numa situação muito delicada, né? Então, assim, é muito, muito triste ver a situação de muitos músicos, inclusive tenho amigos que estão passando por dificuldade, né? E o nosso mercado, o mercado da música tentou, né, tentaram fazer algumas coisas, aí depois para e volta pela metade, mas ainda não tá do jeito que era e só Deus sabe quando vai voltar, né? Eu mesma tinha já uma turnê que estava marcada, tinha vários shows que eu ia fazer de prefeituras, que, claro, tudo isso foi cancelado, tudo foi adiado. Então a gente fica assim nessa incógnita, né? E o coraçãozinho aperta, porque a gente tem saudade do palco, tem saudade, né, das viagens, dos fãs, de estar ali no camarim. A nossa vida parou, né? Tudo mudou. Eu, como artista, sinto muita falta. Graças a Deus, eu, na verdade, tinha, de certa forma, me preparado para ficar um tempinho mais reclusa, porque eu tive a minha filha, e aí foi justamente quando a minha filha nasceu que começou essa história toda da pandemia. Então eu já estava meio que nos meus planos ficar um pouquinho, mas só um pouquinho em casa, né? Claro que não esse tempo todo. Até porque, por exemplo, quando minha filha estava... Eu fiz show até 8 meses de gravidez, e quando a minha filha estava com 3 meses, eu já estava fazendo show de novo. Mas aí depois, por causa da pandemia,
tudo isso parou, né? Então, assim, o meu plano não era parar, era fazer um pouquinho menos, trabalhar um pouquinho menos para dar atenção para minha filha. Então, talvez isso não tenha, né, tenha me ajudado um pouco, porque psicologicamente eu já estava assim pensando, eu vou ter que agora dar uma freada, porque eu tenho que também agora me dividir, né, mãe, carreira e tal. Mas eu rezo todos os dias pelo mundo, pela cura, né, das pessoas, para que isso tudo passe logo, não por minha causa, mas por causa de todo mundo, porque essa pandemia que não acaba, né? Eu sei que está mexendo não só com o lado financeiro da vida das pessoas, mas também muito com o lado emocional, né? Tem muita gente passando por momentos muito delicados emocionalmente falando, assim. É um momento muito atípico, muito triste, né? Eu confesso que eu nem consigo mais acompanhar tanto as notícias, assim, porque eu fico completamente arrasada, assim, cada vez que eu vejo o número de pessoas, e aí quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, não melhoram, né? Mas, assim, eu tentei me manter ativa durante todo esse tempo, né? E foi aí que surgiu, eu fiz algumas lives, eu fiquei lançando alguns clipes que eu tava já com eles gravados e estavam guardadinhos, então eu consegui durante a pandemia lançar 3 clipes das músicas que se chamam Vai, a outra se chama Quem Ama e a outra Faz Tempo, que isso é do meu trabalho mais pop romântico, né? E depois surgiu essa ideia, um dia eu tava cantando para minha filha, umas músicas que eu sempre cantei para ela dormir, aí eu postei um trechinho no meu Instagram e muitas mães falaram, Marina, compartilha, aí foi quando surgiu essa ideia de fazer um álbum com canções de niná, e eu falei, quer saber, eu vou gravar agora, eu tenho um estúdiozinho em casa, né? Então eu tô gravando em casa mesmo, e muito feliz em poder compartilhar com outras famílias que têm um bebê em casa essas músicas, que são músicas que trazem paz, tranquilidade, né, para as mamães, para os pais e tal, tudo que a gente está precisando nesse momento. Então eu espero que essas músicas cheguem num momento assim que possa ajudar muita gente. Ainda sobre o assunto de pandemia, eu queria saber como você está lidando e tentando conciliar a artista, o seu lado artista, compositora, junto com suas gravações, com o seu lado materno. Como é que está sendo conciliar essas duas questões? Tem sido uma loucura. Tem sido uma loucura, mas a gente está conseguindo aqui resolver. E vou explicar, assim, resumidamente, por que está sendo uma loucura. Porque desde que a minha filha nasceu, a gente não conseguiu ter ajuda de ninguém. Só sou eu e o paizinho dela aqui tomando conta dela. Ele trabalhando, eu também produzindo músicas novas, produzindo clipe, fazendo live. E é só a gente para cuidar dela. Ela agora fez 2 aninhos, né? Tá com 2 anos e 2 meses. E tem sido uma loucura, assim. Agora mesmo, por exemplo, eu tô gravando esses áudios porque ela tá dormindo, tá no momentinho da soneca dela, mas a gente vai se virando e eu tenho certeza de que assim que a pandemia acabar, as coisas vão ficar mais tranquilas, a gente vai poder ter mais ajuda, mas realmente a gente tem se cuidado muito. Desde o início a gente sempre levou a sério, né, a questão do isolamento, todos os cuidados, até quando a gente sai com ela, agora que a gente sai geralmente para lugares bem tranquilos, abertos e tal, quando a gente vê que tem um pouquinho mais de gente, a gente coloca a máscarazinha nela. Tem gente que fala que é exagero, né, mas eu prefiro pecar pelo excesso e cuidar da minha família, cuidar da minha filha, enfim. Mas assim, é loucura e as pessoas nem imaginam, porque o pessoal me vê muito assim, tem uma imagem, Marina Elalha, elegante e tal, nem imagina como é que eu fico aqui no meu dia a dia, de pijama, de roupão, carinha lavada, olheira no pé muitas vezes, porque eu fico tentando trabalhar de madrugada para poder dar tempo de fazer as coisas, mas as mamães me entendem, a gente se vira, a gente consegue, a gente é guerreira, a gente é forte, a gente é capaz. E graças a Deus eu tô conseguindo né, produzir e ser mãe mesmo sem ajuda. Ela nunca teve babá, a gente nunca teve ninguém que arrumasse a casa, então aqui tudo é a gente mesmo, assim. Desde limpar o chão, o banheiro, até aparecer linda no clipe novo, e é isso, a gente vai se virando. Mas assim, eu confesso que eu tô muito cansada e louca para isso tudo passar, pra gente poder ter alguém aqui para ajudar, porque não tá fácil não. Mas graças a Deus eu sou muito forte e tô conseguindo aqui dar conta do negócio, mas tá uma loucura grande.
Neste novo álbum, com canções de Niná, terá 5 faixas, e a primeira disponibilizada é a Dorme em Paz, que está sendo um sucesso. O que podemos esperar das próximas canções? Esse projeto é muito especial para mim, muito especial mesmo, porque é um projeto assim que vem do lugar mais puro, de um amor tão grande que é esse amor que eu sinto pela minha filha, né? Ela que foi a inspiração do projeto. E Dorme em Paz foi a primeira, porque essa foi uma das primeiras músicas que eu compus para ela. Me lembro que eu ficava amamentando e ficava sempre cantando, né? Na verdade, eu canto para ela desde que ela estava na minha barriga. E aí, um dia eu comecei a cantarolar essa melodia, comecei a colocar letra. E eu ficava olhando para ela, de repente ela dormia. E um dia fiz a letra, deixei guardadinha. E quando eu postei no meu Instagram, né, como eu estava falando, muitas mães falaram assim: ai, Marina, compartilha com a gente, grava a música toda, a gente quer ouvir, me ajuda aqui a colocar minha filha para dormir, meu filho. E aí foi quando eu resolvi fazer. O projeto começou com a ideia de gravar só Dorme em Paz. Aí depois eu falei, quer saber, acho que eu vou gravar mais. E aí, conversando com as pessoas da minha equipe, a gente falou, vamos fazer um álbum. E aí, quando a gente estava definindo tal, porque eu canto muitas musiquinhas para ela, né? Mas aí eu escolhi as 5, assim, que são especiais. E a gente falou, vamos convidar alguém, né, para participar do projeto. E como o projeto é um projeto que fala sobre o amor, não só o amor materno, mas esse amor, né, que a gente sente por um filho e tal, eu também queria falar muito sobre fé e passar essa mensagem enfim, de fé, de esperança, de carinho, de amor, de coisas boas, né, que eu acho que é o que, enfim, é o que eu tô vivendo agora, é o que eu sinto, assim, como mãe. Aí a gente pensou em convidar o Padre Fábio. Eu fiquei muito feliz, porque eu não conheço o Padre Fábio pessoalmente. Quando a gente convidou ele, através da equipe dele, quando eu recebi a resposta positiva, eu fiquei muito feliz. Falei, ai, que legal, que incrível. E eu me emocionei muito quando eu vi a gravação dele, né? A música já tá gravada, vai ser lançada em breve, com clipe também, participação linda dele. Eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi a voz dele. E aí a gente queria também uma participação feminina. E há muitos anos que os meus fãs, eu tenho muitos fãs em comum com Claudinha Leite. E aí o pessoal sempre falava, ai Marina, meu sonho, ver você e Claudinha juntos, meu sonho e tal. E eu fiquei sempre com isso na cabeça, falei, um dia eu vou convidar a Claudinha. E eu achei que era o momento perfeito, porque eu compus uma música que se chama Mãe de Menina, com um parceiro meu que se chama Cláudio Novarte, e aí eu falei, cara, mãe de menina, vamos convidar alguém que tenha sido mãe de menina recentemente. Falei, meu Deus, Claudinha, mãe de Bela, princesa linda. E aí convidei Claudinha, ela também topou, a gravação dela também ficou linda, emocionante. E a música se chama Mãe de Menina. As outras 2 músicas são músicas, canções de Ninar, conhecidas, que eu tô regravando. Enfim, eu espero de coração que essas músicas cheguem na casa das pessoas e que essas músicas ajudem, porque a maternidade, né, eu sempre falo assim, eu hoje vivo e eu compartilho a maternidade real, né? Às vezes as pessoas, acho que hoje em dia isso está mudando muito, mas as pessoas falam assim, porque amamentar, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e não é, né? Porque ser mãe é maravilhoso, mas também é muito difícil, é muito cansativo. E eu acho que a música, eu tenho certeza, a música, né, ela ajuda muito. Então eu quero, através dessas músicas, ajudar não só os bebês a dormirem, né, mas ajudar também as mães a se sentirem mais tranquilas, mais relaxadas, mais calmas. É um disco muito bonito, com mensagens muito positivas, mensagens muito bonitas de amor e de fé, e eu espero de coração, assim, a minha maior intenção com esse projeto é que esse projeto entre na casa das pessoas e entre no coração dessas pessoas e que faça